Vereador e prefeito por 2 mandatos, Manuel Antunes é um arquivo vivo da história de Rio Preto. No Resgatando a História de hoje, ele fala da cidade da sua infância, da atuação como prefeito e vereador e da importância do envolvimento político de cada cidadão para o desenvolvimento de Rio Preto. Bem, sou filho de imigrantes portugueses, nasci em São José do Rio Preto, ali no Alto da Boa Vista, na rua Fitz Jacó, esquina com a Expedicionários. E a minha vida foi toda aqui em São José do Rio Preto. Daí o meu amor, o meu carinho, o meu interesse pela cidade, pela população. Gosto de ver a nossa cidade sempre altaneira. Isso vem desde a infância, aquele amor que a gente diz aí, né, que vem da terra, pela cidade e é apaixonado por ela. Então aqui eu estudei, fiz o grupo escolar do Ezequiel Ramos, fiz o ginásio no Monsenhor Gonçalves, o curso científico, ou seja, o colegial de então também ali no Monsenhor Gonçalves. Fiz faculdade de filosofia nossa aqui, o IBILSE, e depois fiz direito na FADIR. A política nunca esteve nas minhas cogitações. Eu gostava muito de futebol, fui presidente da Liga Rio Pretense de Futebol, por vários anos e participei, tive uma participação ativa e nunca me interessei pela política. O finado ex-prefeito e saudoso Dr. Lúcio João Bacite é que foi várias vezes ao correio, insistia comigo e outros candidatos também, mas eu nunca me interessei. O que o povo diz de política hoje, já dizia também naquela época, também era o que eu dizia. Mas o Lúcio de tal forma agiu conversando com o pessoal, ia ao correio conversar com a turma, e lá no Correio ele procurou convencer, a turma vinha me estimular, incentivar. No fim eu concordei só em filiar e de repente ele me lançou candidato e tal. E acabei sendo candidato, mas o diretor do Correio chegou um dia lá para mim e falou, olha, a partir de amanhã você está afastado de acordo com a lei 90 dias. Eu falei, mas eu não vou ser candidato? Não, mas ele botou teu nome lá, tal. Passado um mês aí, então naquele tempo a pesquisa, as prévias eleitorais eram facilitadas, cada um fazia como queria, e os jornais publicavam todo dia. Fulano 10 votos, outros 5, tal. Meu nome não aparecia, né? Não anunciei para ninguém que eu era candidato. Aí faltavam 59 dias para as eleições, eu cheguei, puxa vida, não, eu não vou querer fazer feio nessa eleição, não, pelo menos uma meia dúzia de votos eu vou ter. O que eu fiz? Relacionei, me lembro direitinho, naquela noite, 184 nomes de pessoas, às quais eu deveria fazer uma visita para pedir votos. Dessas 184, alguns tinham parentes que eram candidatos também, outros já tinham assumido o compromisso, porque já tinham passado 31 dias da campanha. Então, essas pessoas que me apoiaram, em torno de 138 que se comprometeram, e eu fui em cima dela. Mas eu já tinha um trabalho feito sem querer. O saudoso deputado e vereador, que foi ex-prefeito da cidade, Luiz Querubini, chegou um dia para mim, você disse que não está fazendo campanha, sua campanha você já fez sem querer quando você foi presidente da Liga Rio Preto de Futebol. Onde havia um clube na cidade, um time de futebol na Várzea, no Amador, evidentemente nós tínhamos ali amigos e conhecidos. E realmente eu concordei com ele que a nossa amizade pela cidade toda era em função disso. Então eu fiz o tiro de guerra aqui, enfim, passei toda a minha vida, toda a minha infância e Rio Preto será eternamente a memória afetiva da minha imagem, na minha alma, no meu coração. Geralmente, todos os candidatos nas campanhas anteriores vinham me procurar, eu nunca me interessei, né? E deu certo de eu ser candidato, de eu ser eleito, tal, fui eleito. Fui o terceiro mais votado naquela ocasião já, e fui o primeiro da minha sublegenda. Exatamente, tinham outros candidatos, naquele tempo era legenda 1, 2 e 3, né? Tanto do PMDB, do MDB como da Arena. Então, eu da minha fui o mais votado. E depois veio a segunda eleição, aí eu já quis ver, aí eu mesmo quis medir, fazer uma mensuração daquilo que o povo tinha entendido como meu trabalho. E aí eu fui mais votado da cidade. E passado e corrido aquele mandato, evidentemente eu fui candidato a prefeito, fui vitorioso, graças a Deus, voltei a ser candidato, fui vitorioso, depois não tive mais sucesso, em função dessa poder econômico e participando ativamente das campanhas, aí não, até porque eu não podia contar com esse apoio financeiro que é comum e usual das empresas em todo o Brasil e que fazem questão de publicar, mas eu sempre vi, por que eu vou dar um dinheiro para você de graça? Que só dá para ter retorno. Você pode dar para uma festa, uma solenidade, mas para uma campanha política, você fala, bom, eu vou dar hoje porque amanhã eu recebo em dobro, em triplo, em quádruplo, seja lá
o que for. Infelizmente, mas eu não compactuo com isso, não me arrependo de nada, absolutamente de nada. Também nesse período, antes eu licionei, formei em letras na Faculdade de Filosofia, como eu disse, e também licionei nesse período aí. Então, se você acaba ganhando pessoas que simpatizam com você, seja no meio esportivo, no meio social, no meio escolar, no meio estudantil, tudo isso fez com que eu obtivesse sucesso e depois, como prefeito, eu procurei fazer o melhor possível, sempre preocupado com o bem-estar do cidadão, sempre preocupado com o bem-estar daquelas pessoas e mais humilde. O poder público existe para atender todo mundo de A a Z, mas a gente tem que ter consciência de que aquelas pessoas mais simples, mais humildes, aquelas pessoas para as quais a própria sociedade colocou em plano secundário, em plano terciário, o poder público tem que fazer essa cobertura, porque um filho de um pobre não pode alcançar um curso superior? Só o rico. Porque as escolas antigamente eram melhores do que hoje. E os papéis foram invertidos. Antigamente o cidadão queria moleza, ele ia numa escola particular. Porque na estadual ele tinha que pegar firme, senão ele não passaria de ano. Era reprovado. Tinha até segunda época naquele tempo e tudo mais. Então, porque alguma coisa aconteceu. De repente mudou. Os ricos passaram a poder estudar em escola melhor e os governos, há décadas os governos vêm colocando o ensino em segundo plano. Só fazem demagogia. Vamos fazer isso, conceder isso, aquilo, beneficiar isso aqui, bolsa, isso, sei lá. Mas a prática, isso aí não traz resultado nenhum na prática. Apenas serve para emoldurar campanhas políticas e resultados. Eu morei sempre na Boa Vista. E no grupo escolar, até o grupo escolar, eu ia com alunos de todas as camadas, como eu, sempre morando em bairro também. A gente ia em 10, 15, 20 de manhã cedo e voltava da escola naquele mesmo horário. Quando passou para o ginásio, então foi na época já o ginásio, naquele tempo, o nome era ginásio, apenas 2 ou 3. O resto foi se distanciando cada vez mais. Porque a sociedade não dava a devida cobertura. Eu ciente disso, cônscio disso, né? Claro que na hora eu às vezes encontrava por que você não está estudando mais, parou de estudar, tal. Eu não tinha noção dessas dificuldades. Tinha acabado de terminar o grupo escolar, só lamentava aquele colega não estar me acompanhando na escola. Então, quando prefeito, eu criei o Bolsa Cursinho. Porque a gente sabe que o ensino hoje, o ensino do Estado, o ensino oficial, está francamente decadente, né? Então, eu procurava suprir. A prefeitura instituiu o Bolsa Cursinho, ela pagava aqueles alunos concluintes do segundo grau, ou tivesse para concluir, ou tivesse concluído, mas quisesse, a prefeitura pagava esse cursinho, nos cursinhos oficiais que tem, a prefeitura pagava para que eles pudessem disputar em igualdade de oportunidade com aqueles que tiveram a facilidade e a felicidade de ver uma família que teve um discernimento, um conhecimento melhor, que procurou estudar e formar os filhos. Então eu procurei dar essa sequência. Deixei a prefeitura, não deram prosseguimento. Voltei, reiniciei e deixei a prefeitura, não deram prosseguimento nisso mais. Enfim, eu acho lamentável, uma pena que isso não... Isso seria investir o dinheiro de maneira correta, de maneira decente, de ensejar a oportunidade. Quando eu vejo hoje falar assim, é preciso antecipar a punição do menor para 16 anos, tal, mas quem é o culpado disso? Quem que é o culpado disso? É a sociedade. Será que aquele menino praticou um crime porque a índole dele é má? Ou porque foram as circunstâncias que o levaram a fazer isso? A sociedade que não ensejou a ele a oportunidade que ele quis? Então são essas interrogações que eu gosto de fazer para mim mesmo e faço para as pessoas também quando eu converso, da maneira de a gente procurar fazer com que o próximo seja efetivamente feliz. Não adianta você falar que o próximo é teu irmão, mas isso você fala na teoria, na prática você procura ferrá-lo, isolá-lo e colocá-lo e relegá-lo em plano secundário. Então isso aí não conduz a nada. E quando prefeito eu botei isso em prática. Eu me orgulho mesmo, senhores telespectadores, riopretenses, eu me orgulho mesmo de ter sido o prefeito na história do Brasil que proporcionalmente fez o maior número de inclusão. Rio Preto era rodeada de favelas, nós conseguimos acabar com as favelas com esses lotamentos populares. O cidadão pagava naquela época R$ 8 por mês
água, luz, esgoto e asfalto e iluminação pública também. Então, o poder público é aquilo que eu disse, está para ajudar. Mas nós demos atenção a todo mundo, nós criamos os mini-distritos. São José do Preto foi a primeira cidade do Brasil a criar o mini-distrito e a criar esses lotamentos populares. E eu posso dizer para você com segurança total e absoluta que esses mini-distritos que nós criamos, tanto no primeiro governo como no segundo, foram eles que deram sustentação para que Rio Preto apresentasse esse boom este ano. Rio Preto cresceu esse tempo todo e não foi feito mais nenhum mini-distrito. Então significa que aquele trabalho nosso foi altamente produtivo. Agora eu fiz com convicção, assim não, fiz com medo, né? O povo pode não aceitar, os pequenos empresários podem não concordar, o povo não ter recursos, tal, mas era uma alegria, assim, sábado, domingo, aquele pessoal de mutirão levando compadre e amigo e tal. Recentemente eu encontrei um cidadão, ele falou para mim, não, eu já trabalhei de servente de pedreiro. A turma começou a brincar com ele, né? Falou assim, você trabalha, o que é isso? Eu falei, não. Eu tive um compadre do meu pai lá, quando meu pai tinha fazenda, que trabalhou na fazenda dele, e ele ganhou um terreno no Cristo Rei, e ele chamou os amigos para ir lá trabalhar, eu fui lá um dia acabei de serviço. Né? Isso motiva a gente de ver essa solidariedade nessa colaboração do povo de Rio Preto. Então, meu governo foi voltado estritamente para o lado social, como eu disse, atendendo a todos os segmentos através dos trabalhos. Ampliamos o IPA, conseguimos área junto ao governo federal, Você ouve falar aí na BR-153 que está matando gente. Eu assumi a prefeitura, nós tínhamos aqui o Trevo da Morte e o Funil da Morte. Então, aquilo vinha, e eu era vereador, mas não podia fazer nada, a gente só reclamava, chiava. Aí eu assumi a prefeitura, eu comecei a pegar no pé do governador, que era o Franco Montoro, tem que acabar com esse Funil da Morte. Tá tudo bem, vamos programar e tal. Aí eu cheguei, cada acidente que tinha, lamentável, mas eu mandava um telegrama para ele e para o secretário de obras. Para ele e para o secretário de obras. E o que daí? Um dia o secretário de obras falou, mas nós ficamos sabendo, o DR informa a gente. Eu falei, o DR informa vocês. E agora eu sou o prefeito, eu que vejo o sofrimento da população, do povo, de pessoas que querem morrendo aí por uma missão grave de vocês. E continuei mandando. Não precisa mandar mais. Não, continuei mandando. Aí um dia falou, mas não, eu falei, você não mandar mais? Eu falei, escuta, mas você falou, mas as pessoas continuaram morrendo. Aí tá, ó, eu vou essa semana que vem aí, semana que vem ou outra eu vou aí conversar com você. Eu falei, tudo bem. Ele veio e eu fui mostrar para ele o local. Aí eu fiz uma brincadeira instrutiva. Combinei com o motorista da prefeitura, eu falei, você vai me levar, o secretário vai junto. E a hora que nós estivermos lá nas proximidades, você calcula a hora que vem um caminhão de lá, ou na ida ou na volta, mas para a gente cruzar. Ainda brinquei, cuidado que eu estou aqui dentro e você também, né? Tá, tudo bem. Logo de cara na ida, assim, quando nós já fomos ultrapassar o viaduto, é aqui, você sabe onde era o Funil da Morte, né? Sabe também. A hora que nós passamos assim, ele abaixou. Eu falei, o secretário, não adianta abaixar, que se pega aqui, tá? Depois tá tudo bem. Aí na volta eu falei, Chico, agora você vai devagar, vai maneirando ali, não precisa correr esse risco não. Então ali, lamentavelmente, dificilmente passava um mês que não houvesse um acidente ali, com vítima fatal ou não, mas sempre ocorria. E o certo é que ele falou, dentro de 60 dias nós começamos essa obra e começou. O mesmo eu fiz com relação ao Trevo da Morte, lá no Jardim Soraya. E vai no Jardim Soraya. Mas só que ali era com o governo federal, né? É com esse mesmo pessoal hoje que está aí com a BR-153. Fui lá e expliquei, olha, está morrendo gente lá. Aí veio um dia um coronel lá, e aí ele falou comigo, ele falou, nós vamos fazer. Porque, aí ele falou, mas por que foi feito uns 300 metros para baixo, tem outra ponte lá, né? Tem outro pontilhão lá. E por que não fizeram nesse local? Eu falei, olha, não sei, eu não era o prefeito, cada um tem o seu plano de trabalho, a sua ação, e nós... Tem que ser aqui, porque o povo não vai andar 300 metros, ele vai cruzar aqui onde... Bom, enfim, foi feito e está lá o resultado, e felizmente não houve mais nada. Esse negócio da BR que está aí agora, gente, me desculpe aí os prefeitos que estiveram passando aí, é falta de muito boa vontade. No meu último governo, no meu último ano de governo, em 96, eu estive em Brasília já cuidando disso aí. Mas naquele tempo era diferente do que é hoje, né? Nós mesmo fizemos o traçado, como é que seria e tal. E, por sinal, esse mesmo funcionário que está na prefeitura até hoje, o Milton de Assis, ele é altamente competente. Nas fez, eu deixei lá e tal, mas estava no final de governo. São decorrido aí
quase 20 anos depois, e 16 anos depois, e continua tudo na mesma. Quer dizer, uma coisa é falar, outra coisa é você agir, você cobrar. Ó, está precisando disso lá na minha rua, lá, mas se você não exigir, está precisando disso na minha cidade, se você não cobrar, não acontece. Então nós procuramos administrar São José do Rio Preto pensando nisso. Vereador é interessante, a população cobra muito do vereador, tem razão, mas a função do vereador, do deputado, senador, enfim, o legislativo não tem poder de fazer projetos que promovam despesas. Ele só faz fazer indicação, ele pode discutir, ele tem que fiscalizar os atos do executivo, acompanhar e exigir do executivo que façam as coisas. Então, criar um expediente aí chamado requerimento e indicação. Então, cidadão faz a indicação, você pede que quer um asfalto na sua rua, ele faz a indicação, manda o prefeito. E quando ele é meio demagogo, o vereador, ele pega uma cópia e manda para você. Você fica contente, olha, ele pediu, tal. A pessoa que tem um pouco mais de cultura, ela vai falar, esse vereador tem que me enganar, porque vai depender da vontade do prefeito. Então, mas tem aquela pessoa que fica feliz, olha, eu fiz a minha parte, quer dizer. Então, eu fiz várias indicações, vários requerimentos, ia conversar com o prefeito. Eu fui vereador numa época em Rio Preto, teve 2 excelentes prefeitos, que foram o Adail Vetorazzo, foi um excelente prefeito, o Wilson Romano Calil foi também um excelente prefeito. Prefeitos que dedicavam-se ao bem-estar da cidade, que gostavam da cidade, que amavam da cidade. Infelizmente, outros prefeitos que vieram, e até antes também alguns outros prefeitos, se preocupavam com a eleição seguinte. Ele não está preocupado se atender você bem ou atendê-lo bem, ele queria, na eleição seguinte, estar bem junto ao povo, junto ao eleitorado, para tentar a reeleição. E se esquece que fazendo um bom trabalho, automaticamente ele angaria o respeito e a admiração da população. Naquele tempo, era mais fácil fazer política, porque não tinha a influência do poder econômico que tem hoje. Mas então, quando veio, vários projetos, mas você está um. O que o Museu da Imagem dos Sonhos na cidade foi um projeto de nossa autoria que o prefeito Adail Vetorazzo sancionou e que me alegra muito, né? De vez em quando a gente vê que as pessoas estão lá participando de alguma coisa histórica da cidade está sendo marcada. Então isso é muito importante. A minha preocupação foi sempre nessa parte, mas uma dedicação especial mesmo, quer como vereador, quer como prefeito depois, a educação. A educação é a base de tudo, é o principal. O Brasil só vai sair definitivamente do subdesenvolvimento em que se encontra no dia em que der uma educação de primeiríssima qualidade para todos. Porque o dinheiro do governo destinado para a educação, ele é limitado, 25%. Você pode gastar quando você quiser mais, mas tem que ser 25%. Por que não mais? Você vê tanto dinheiro jogado fora em coisas desnecessárias que você vê, e o dinheiro para a educação falta. Tem que se valorizar o professor tem que dar aula feliz, satisfeito, contente. Não tinha estatuto do magistério quando era prefeito. Eu criei o estatuto, no meu primeiro governo eu criei o estatuto do magistério. Ouvindo quem? Ouvindo os professores. Eles participando, analisando, ajudando a fazer. Eles que vivem lá no dia a dia, eles que estão lá no dia a dia, eles que estão lá buscando, vendo, sentindo as dificuldades. Então, cabe ao prefeito, ao poder público, dar essa cobertura. Então, a educação sempre em primeiro lugar e nem poderia ser diferente. Rio Preto só tinha o posto de saúde central ali às margens da represa. Eu fiz o primeiro de bairro, comecei a descentralizar. Vila Toninho, Vila Anchieta, Eldorado. Esses foram os 3 primeiros postos de saúde. Naquela época se chamava postos de saúde, hoje são UPAs, né? Ou UBS. Então, saúde, na medida em que você tem educação, você vai ficar menos doente. É uma coisa lógica e natural. O cidadão, quando ele tem um problema, como ninguém mora na União e no Estado, mora no município, quando ele tem um problema, ele vai procurar um vereador. Se ele não te conhece, ele procura o Manuel, procura o Zé, o João, o Pedro, o Antônio, ele vai procurar um vereador. E aí você começa a ouvir e sentir a necessidade daquele cidadão. E aí são dezenas, centenas que te procuram, então você vai formando um consenso na sua cabeça qual seria a forma ideal de você solucionar de uma só vez, ou até não consegue, claro, mas ficar mais próximo
dessa realidade. Então a gente tem que ouvir o povo. E dessa audiência que eu fazia com o povo, ouvindo o povo, escutando, eu era franco, olha, eu vou tentar conversar com o prefeito, não vou fazer requerimento nem indicação, porque isso aí ele chega lá, tudo bem, indicação encaminha o setor competente, e daí? O setor competente só vai fazer no dia em que o prefeito mandar. Não adianta parar que o secretário fez isso, fez aquilo, ele vai fazer aquilo que o prefeito mandar, é a determinação do prefeito. Então, tem que fazer um planejamento. E, em função de ouvir o povo, eu ia guardando na minha cabeça, né, no meu arquivo lá, no meu computador lá, eu ia guardando lá o que seria uma administração ideal. Foi isso que eu fiz, sempre ouvi o povo. Estimulei a criação das entidades e associações de bairro em São José do Rio Preto. Também começou no nosso governo isso aí. Porque você ficar no gabinete, sentado, ali despachando, é bonitinho. O secretário vem, ele fala para você, ó, tá tudo ótimo, tudo sob carretel, tá tudo normal aí, correndo as mil maravilhas, não tem problema nenhum. Enquanto isso na rua o povo está metendo a boca no prefeito, está metendo o pau no prefeito, está criticando o prefeito, porque falta isso, falta aquilo. Então eu ia... Os diretores, as escolas naquele tempo eram estaduais, a maioria, eu dei início à municipalização. Você falar para ele, quando o senhor fizer reunião de pais e mestres, se o senhor puder me chamar, me chame, que eu gosto de ouvi-lo. Tá? Vou ouvi-los quanto à educação, mas também fazer perguntas quanto às necessidades do bairro. Participei de centenas, porque os diretores passaram. No segundo governo, então, muito mais, porque aí já começou foi iniciada a municipalização da educação, então se tornou mais fácil. Então, aí naquela escola, ó, quando reuniu os pais e mestres, me chama que eu vou ir, né? Não falava com assim, imponente, falava, que ia a reunião lá, você me chama, quero conversar com os pais. Então, eu ia conversar com os pais, eu reunia com os alunos, eu ia conversar com os alunos. Eu procurei estimular o aluno a ter um pouco mais, se interessar pela escola. Eu criei a Láurea Estudantil em nossa cidade. Um aluno por escola recebia. Um aluno por escola. Não era eu quem escolhia. Eu falava para o diretor, a responsabilidade é sua. Se você indicar alguém que é incompetente, amanhã esse cara vai mostrar essa Laura e vão gozar, você que vai ser ocupado. De maneira que até hoje de vez em quando eu encontro com alguém, olha, eu tenho uma Laura estudantil. Puxa vida, eu vou abraço. Vou contar só uma passagem rápida. Isso é uns 6 anos atrás. Eu recebi uma carta dos Estados Unidos, uma moça lá dizendo, senhor Manuel, quando eu for em Rio Preto, vou contar um negócio para o senhor com relação a Laura estudantil, puxa vida, muito obrigado, Deus lhe pague, tal. Quando eu voltar aí para ver minha família e tal. Ela participou de um concurso lá e foi aprovada, mas empatou com uma americana. E depois perguntaram, tragam o que vocês têm. E ela levou a Laura estudantil daqui de Rio Preto. E ela foi... Ela mesma, ela veio na minha casa me agradecer, falei, vim passear. A família dela não morava mais em Rio Preto, já estava morando em São Paulo, mas eu fiz questão de vir aqui, porque se não fosse aquela Laura, talvez eu nem tivesse permanecido nos Estados Unidos. Então, o poder público tem que ser responsabilidade pela educação, pela saúde, então ele tem que se empenhar nisso. No entanto, infelizmente eu vejo que tem gente perfeitamente correta, mas a maioria procura filigranar. Vamos fazer coisas bonitas, coisas belas e acaba iludindo o povo. E o povo se esquece, acaba também se esquecendo daquilo que é essencial. Então, os meus 10 anos de vereador, como vereador, fizeram com que eu adquirisse condições de poder melhor administrar e dirigir São José do Rio Preto. Eu era prefeito, chegou uma senhora um dia lá, todas as quintas-feiras, às 7 da manhã, 9, 10 da noite, eu atendia a população de Rio Preto. Seja quem for, no horário que chegasse. Falava, olha, nesse horário vocês procuram aí, se chegar 500, se chegar por último, vai demorar o dia inteiro. Então eu atendia todo mundo que quisesse falar comigo. E um dia chegou uma senhora lá, e a secretária veio dizer para mim, prefeito, é o seguinte, tem uma senhora aí, mas ela está com umas 50 pessoas junto com ela. Eu falei, manda entrar 50. Aí ela entrou e tal. Seu Manuel, eu já fui na rádio tal, já fui no programa tal, tinha aquele programa do Botas, como é que chamava? Esqueço o nome dele.
Era um programa de agitação política, só para pegar no pé. Você lembra do Botas, né? Não chego a lembrar, né? Então tinha esse programa. Tinha aqueles programas. Eu já fui em tudo, ninguém me atendeu. Se o senhor não me atender, eu só tenho que conversar com Deus, porque o senhor é o prefeito da cidade. Eu falei, pois não. Pode falar o que quer. Senhor, olha, do lado de cá tem esgoto, do lado de lá tem esgoto. Tem 2 quarteirões ali, onde eu moro, que não tem esgoto. Eu falei, mas como que não tem? Ah, não tem esgoto. Eu peguei o telefone, chamei o secretário de departamento de água. Era o DAI daquele tempo, o secretário do DAI. Ele falou, senhor Manuel, não é possível que não tenha lá. Eu falei, não, ele está me dizendo que isso foi no meu primeiro mandato. Tudo bem. Aí ele foi lá, pegou e tal, realmente não tem. Então ela falou, já falei com todo mundo, senhor Manuel, mas tudo bem. Aí ela, e o senhor não sabe o que é morar onde não tem rede de esgoto, senhor Manuel. Eu falei, sei sim. Onde eu morei, onde eu moro hoje, ali antes não tinha nem rede de água nem de esgoto. Eu cansei de puxar água do poço lá da cisterna. O senhor, senhor Manuel, sou prefeito de Rio Preto, né? Era uma mulher daquelas simples, mas bem ativas, que tivesse tido uma oportunidade de estudar, ela ia bem longe. Tudo bem. Eu falei, tem alguém aqui, tinha assim, que já morou na Boa Vista, daquele lado que mora, sabe onde eu moro? Seu Manuel, eu morei 300 metros abaixo da sua casa lá, eu morei na Rua Consolação, exatamente 3 quarteirões para frente. Então, tinha água e esgoto lá. Quantos anos você morou? Não, naquele tempo não tinha água e esgoto, nem asfalto, nada e nem luz. Eu falei, também morei lá com lamparina. Sabe o que ela levanta e fala assim, eita, quer fazer média com o prefeito? Puxa saco do prefeito. Aquela senhora, né? Tudo bem. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí o secretário lá no telefone, conversando comigo, eu falei, olha, eu quero resolver isso. Isso era uma quinta-feira, como eu falei, eu quero resolver isso essa mulher até segunda-feira. Ele falou, tudo bem, eu vou falar para ela e vou... Você está combinado? Você vai fazer isso até... Nem que for segunda-feira, você vai fazer. Tudo bem. Daí, por 5 minutos, né, ele toca para mim e fala para mim assim, olha, é o seguinte, o pessoal está lá no Jardim Ouro Preto trabalhando lá, e é perto dali, uns 600 metros dali. Se o senhor quiser, você pode fazer isso aqui lá amanhã. Eu falei, claro, ele vai fazer amanhã, está lá perto. Quinta, né, sexta. É 5h30, eu estou ali na prefeitura para sair, tal. A moça veio lá, a Neiva, que era a secretária, falou assim, aquela mulher chata de ontem está aí. Falei, manda ela entrar. Falei, o que será que ela veio fazer aqui? Eu nem sabia, falei, será que o cara não fez, ou prometeu de fazer, foi lá, falou, e tudo bem? Olha, aquilo me emocionou, viu? Eu me senti tão pequeno, mas desse tamaninho. A mulher, coitada, naquela singeleza dela, simplicidade dela, tentou se ajoelhar e não deixei. Pelo amor de Deus, eu pedi isso faz 10 anos que eu estou lutando por isso aí, não sai para te passar. Então essas coisas emociona, fica marcado no coração da gente para toda a vida, né? Então, mas você tem que ouvir o povo. Se eu não tivesse ouvido essa mulher, se eu não tivesse colocado a prefeitura, aberta a prefeitura para quem quisesse falar comigo, certamente eu não queria ficar sabendo disso. Ela poderia chegar ali e reclamar com o secretário, tudo bem e tal, a 2 quarteirões, não vão perder tempo com isso lá. E é por isso que, quando eu assumi a prefeitura, os loteadores que surgiram, eles tinham que colocar apenas 2 melhorias. E o que eles faziam? A rede de energia, cara ter luz, e a rede de água. Esgoto, asfalto, iluminação pública, tudo ficar de fora. Então eu assumi e elaborei uma lei. Todo loteamento novo que surgiu, o cidadão tem que botar água, luz, esgoto, asfalto, iluminação pública em todas as ruas. Não precisa ser de cara quando faz, mas gradativamente ele vai fazendo. Até tem aquele prazo normal, ele tem que entregar tudo pronto. Então isso aí virou mal. Então, no meu tempo não havia essa proliferação de loteamentos que você vê aí. Até porque os caras tinham que fazer isso, né? E até porque também eu deixei uma lei que nenhum loteamento novo poderia ser feito em Rio Preto, mesmo da iniciativa particular, acima de 200 metros do anterior. Quer dizer, se aqui terminava o loteamento A, o loteamento B, por exemplo, não podia passar 200 metros, vai ficar contínuo, porque você faz um aqui, o outro lá, depois você tem que levar isso aqui, a melhoria, tal, e os lindeiros ganham dinheiro às custas de quem? Do povo de Rio Preto. É o povo que paga tudo, não tem nada de graça para o povo, é o povo que paga tudo. Para incentivar também as pessoas mais simples a melhorar as suas casas, as pessoas até 40 metros
quadrados e que morassem nas suas residências, e que morassem, se fosse alugada, não. A prefeitura não cobrava o imposto predial, cobrava as demais taxas, predial não. Porque na medida em que ele tinha um pouquinho mais de dinheiro, claro que ele não queria continuar morando apertado, né? Ele melhorando, consequentemente, automaticamente vinha o recurso para a prefeitura. E quando nós criamos esses loteamentos populares, aonde a população comprava os materiais? Só podia ser em Rio Preto, não é isso? Então, o comércio também se beneficiou com aquilo, se beneficiou de forma direta e indireta com aquilo que representa, na minha opinião, isso vai falar, é o seu interesse, mas de pessoas que a gente conversa, que têm discernimento, também concordam que é um fruto que ainda está sendo colhido daquele trabalho com as criações dos mini-distritos e dos seus loteamentos populares, que na medida em que você deixa de pagar aluguel, você vai se alimentar melhor, vai se vestir melhor, vai se apresentar melhor e vai sentir um pouco mais do quê? De felicidade, que é aquilo que todos nós buscamos. Política é a arte de servir e não de se servir, né? Infelizmente a maioria se serve. Política é aquele que cidade, né? Vem da polis, lá do grego, cidade e tal. É a forma de você encontrar a convivência saudável, salutar, amigável, pacífica entre as pessoas. Leis, elaboração de leis para reger o comportamento de cada homem, de cada mulher, enfim, de cada família, de cada cidadão. E temos direitos e deveres. Agindo dessa forma, nós, tranquilamente, cumprindo com os nossos deveres, exigindo os nossos direitos, nós estaremos praticando a política em toda a sua essência e alcançando o objetivo comum, a junção de todos para que todos possam ser alegres e felizes. Então, a política é a arte de servir, mas servir com grandeza, com decência, com ética, com comportamento. E não, infelizmente, isso que hoje é o triste retrato do Brasil. Agora, a política, eu disse no começo, o que o povo diz de política hoje, eu dizia no meu tempo. Depois que eu entrei em campo, e agora digo sempre para os amigos, se você não entrar em campo, como é que você vai marcar gol? Você tem que estar lá no meio, senão você não chuta nenhuma. Não adianta chutar e pegar na trave aqui, não, tem que entrar no campo lá e marcar o gol. Então, a gente tem que dar a cara aí para apanhar, e ganha, apanha, seja lá o que for, mas tem que ter uma participação, até para a gente sentir que cumpriu o dever da gente. Claro que não é só na política que serve, e não é só participando ativamente da política que você é útil à sociedade, tem várias maneiras, vários modos. Nós estamos aí grandes empresários, grandes empresas, grandes pessoas, grandes cidadãos que se preocupam com determinada atividade. Mas, como eu disse, alguém tem que participar da política, alguma coisa vai ser feita através da política, então vamos procurar fazer uma política decente, honesta, obedecendo rigorosamente o que diz o texto da lei. Aquilo que eu disse, cumprindo os seus deveres, você exige seus direitos com galhardia, com entusiasmo, com força de vontade e com tudo mais o que possa ocorrer. Quero dizer aos riopretenses que São José do Rio Preto não é grande apenas no seu tamanho. Rio Preto é grande porque você, riopretense, você homem, você mulher, você jovem, criança, é que são grandes. São vocês que fazem a grandeza, a beleza, a força e o esplendor dessa nossa querida cidade de São José do Rio Preto. Eu amo São José do Rio Preto. Rio Preto foi, como eu já disse no início, e será sempre a mensagem efetiva na lembrança da minha memória, desde a minha infância. Nasci aqui me criei, estudei, me formei, trabalhei durante 49 anos nos Correios também, e me orgulho de ter sido um excelentista, de ter ajudado no crescimento dessa empresa, porque fui diretor dela também, e feito com que ela seja e é, e continua sendo, e será sempre, uma dos órgãos públicos mais queridos, admirados e respeitados pelos brasileiros. A você, riopretense, o meu abraço, a minha confiança, a minha segurança, a minha certeza de que enquanto eu tiver vida e saúde, enquanto eu souber que 2 e 2 são 5, eu estarei disposto a ajudar no progresso, no desenvolvimento, não físico apenas, mas também no engrandecimento de cada lar, de cada família, para que quando o sol nasça de manhã, todos nós digamos para Deus e para conosco. Felizmente moramos numa cidade, simplesmente, nessa gostosa cidade, simplesmente chamada de São José do Rio Preto. Um abraço a todos.